Subtítulo: Os Anjos das Nações. Não só os anjos estão disponíveis para nos ajudar em nossas vidas pessoais, mas Deus tem também criado anjos que interagem nos assuntos dos países. Em uma das International Institute Glory, que conduzimos em Palm Springs, na Califórnia, o grupo de pessoas veio mais cedo. Enquanto eles oravam e intercediam, enquanto caminhavam através da sala de reuniões e corredores da instalação, eles viram os anjos das nações que entram e se reúnem em preparação para a escola. Eu acredito nestes anjos e mesmo quando eu não os vejo, eu confio que eles estejam presentes quando nós nos reunimos para dirigir uma de nossas escolas de ministério, para que pessoas de muitas nações compareçam a essas reuniões. Esses anjos estão presentes para vigiar e ouvir com a intenção de ouvir as palavras que serão declaradas ou decretadas em tal encontro. Em seguida, eles serão enviados para realizar estas palavras. Meu primeiro encontro com os anjos das nações foi na Câmara Municipal em Pukekohe, na região de Auckland, na Nova Zelândia. Foi nosso último encontro de uma viagem ministerial de um mês e convidamos muitos líderes para se reunir conosco para um momento especial de intercessão. Conforme a noite avançava, eu vi anjos reunindo ao redor da sala. Eles estavam alinhados, ombro a ombro, ao redor de todo o perímetro interno do auditório da Câmara Municipal. Eu soube imediatamente eles eram os anjos das nações, porque não apenas estavam cheios de luz, mas também estavam vestidos com as vestes das nações que representavam. Fiquei surpreso com a presença desses anjos e me perguntei por que eles estavam lá. Então percebi que estávamos orando por diferentes nações e fazendo declarações a seu respeito. Esses anjos vieram para ouvir os decretos sendo proferidos sobre as nações da América do Norte, África, América do Sul, Ásia, Oriente Médio, Australásia e Europa, todas as diferentes partes do mundo. Os anjos ouviram com atenção. Uma vez que eles ouviram nossas declarações, eles as levaram de volta para aquelas nações e as implementaram. A glória foi muito forte nessas reuniões. A mãe do pastor Joey Johnson, a senhorita Mellor, que estava entre seus 80 anos na época, disse que a intensidade espiritual era comparada com as suas memórias de ir ao das reuniões de Smith Wigglesworth em Wellington, quando ela tinha 7 anos de idade. Toda a experiência foi fenomenal, para dizer o mínimo. Subtítulo: Até mesmo Jesus precisava do ministério dos anjos. Jesus sabia que a cruz estava vindo e precisava se preparar para ela. Veja Lucas 22, versículos 41 ao 43. Enquanto Jesus orava no jardim do Getsemane, Deus enviou um anjo para ajudá-lo. O Pai poderia ter vindo e fortalecido Jesus, ou Jesus poderia ter recebido poder sobrenatural de outras maneiras. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus recebeu força por meio do ministério de um anjo. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele serviu como nosso maior exemplo. Ele disse que faríamos o que ele fez, e até mesmo as coisas maiores do que essas. João 14:12. Portanto, não apenas viveremos como Jesus viveu, mas também nossa conexão com o céu será maior. A manifestação do poder de Deus em nós seria aumentado. Se os anjos ministraram a Jesus, acredito que podemos esperar que Deus envie anjos para ministrar
a nós. Ele deseja que experimentemos a ativação e a interação com o reino angelical. Subtítulo: Anjos nos trazem alegria. Mas o anjo disse-lhes: Não tenham medo, eu trago boas notícias. Isso vai causar grande alegria para todas as pessoas. Lucas 2, versículo 10. Enquanto estávamos ministrando em Cardiff, país de Gales, anjos da alegria entraram na reunião e risadas santas irromperam. Por toda a congregação, as pessoas riam espontaneamente. Um sujeito foi virado de cabeça para baixo em seu assento. A cabeça dele apoiava no chão, seus pés para cima, e ele continuou rindo histericamente. Anjos entraram em cena para ministrar a alegria do Senhor para o seu povo. Já vimos isso acontecer em muitos lugares, à medida que aprendemos como cooperar com os anjos que trazem grande alegria. Qual é o propósito disso? Vimos pessoas sofrendo de depressão de longo prazo voltarem a ficar extasiadas com a vida. Aqueles que experimentaram terríveis abusos e traumas foram restaurados pela alegria do Senhor. Tornou-se uma força sobrenatural para eles. Subtítulo: Anjos entregam milagres e revelação. Existem anjos que dirigem os pregadores, dando orientações ou instruções claras de Deus. De onde vem essa revelação? De Deus e somente de Deus. O anjo é apenas o mensageiro, o serviço de entrega. Devemos entender essa diferença. Não estamos recebendo revelação de um anjo. Estamos recebendo revelação do próprio Espírito de Deus. Os anjos são mensageiros e realizam milagres. Os anjos não fazem milagres, eles os entregam. Eles não estão originando a revelação, eles estão entregando a revelação. Devemos entender a diferença. Deus usa o ministério angelical da forma que usamos o FedEx. O anjo é apenas o entregador que traz até nós a revelação. Isso era verdade no Antigo Testamento, verdade durante o tempo de Jesus, verdade durante o período da igreja primitiva e ainda é verdade hoje. Por exemplo, Paulo viajou em um navio que encontrou uma forte tempestade. Depois de terem passado um longo tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Homens, vocês deveriam ter seguido meu conselho de não navegar de Creta. Então, você teria se poupado desse dano e perda. Mas agora eu recomendo que vocês mantenham sua coragem, porque nenhum de vocês será perdido. Apenas a embarcação será destruída. Atos 27, versículos 21 e 22. Esses homens provavelmente se perguntaram como ele poderia dizer tal coisa, como ele poderia saber que nenhum deles seria perdido. Paulo disse que o navio seria destruído. Essas são circunstâncias muito estranhas. Um navio perdido, mas nenhum de seus passageiros foi prejudicado. Paulo passou a explicar como ele sabia de tudo isso. Ontem à noite, um anjo do Deus vivo, a quem pertenço e a quem sirvo, ficou ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo. Você deve ser julgado diante de César. E Deus graciosamente deu a você a vida de todos que navegam com você. Portanto, tenham coragem, homens, pois tenho fé em Deus que vai acontecer exatamente como ele me disse. Atos 27, versículos 23 ao 25. Quem contou a Paulo? Deus disse a ele. E como Deus disse a ele?
Ele disse a Paulo através de um mensageiro. Deus designou o anjo para trazer a revelação a Paulo, para que ele soubesse que tudo ficaria bem. O navio estaria perdido, mas todos iriam sobreviver ao naufrágio. E aconteceu exatamente como o anjo havia falado. Então, alguns anjos são designados para nos trazer revelação. Subtítulo: Ativando os anjos, o princípio SIT. Cada um de nós deseja fazer uma conexão espiritual que permite que os planos de Deus sejam plenamente realizados em nós durante a nossa vida. Deus nos rodeia com seus anjos como trabalhadores de apoio e ajudantes para nos ajudar a cumprir o nosso trabalho e destino dado por Deus. Coisas poderosas acontecem quando você aprende como se envolver com o reino angelical. Os anjos nos cercam, mas você deve colocá-los para trabalhar por meio do Espírito Santo. Eles não estão esperando por seus sentimentos ou dor. Eles não responderão automaticamente aos obstáculos ou dificuldades. Se fosse esse o caso, suas escolhas não importariam. Mas Deus honra a sua escolha. Ele respeita as suas decisões. Ele se limita à sua fé apenas porque Ele te honra. Veja Deuteronômio 30, versículo 19 e Josué 24, versículo 15. As Escrituras declaram: em verdade eu te digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mateus 18, versículo 18. Por meio de meus próprios encontros pessoais no reino da glória, recebi 3 chaves que ativam o reino angelical. Eu gosto de chamar isso de princípio SIT, porque não é algo feito às pressas. Devemos ter o tempo necessário para familiarizar-nos com o reino angelical ao encontrarmos a glória. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Primeiro, fale a palavra. Salmos 103, versículos 20 e 21 diz: abençoe, louve afetuosamente e com gratidão ao Senhor. Vocês, seus anjos, vocês, poderosos que cumprem seus mandamentos, dando ouvido à voz de sua palavra. Abençoe, louve afetuosamente e com gratidão ao Senhor. Todos vocês, suas hostes, vocês, seus ministros, que fazem a sua vontade. Esta escritura nos dá o entendimento de que os anjos se movem em obediência à voz da palavra de Deus. Seus anjos cumprem suas ordens, e as Escrituras chamam esses mensageiros angelicais de ministros que fazem a sua vontade. Qual é o prazer de Deus hoje? Quais são seus mandamentos hoje? Os mandamentos de Deus para hoje são todos encontrados em sua palavra, mas essa palavra deve receber uma voz, porque os anjos respondem à voz da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é falada, os anjos são designados para ir atrás dessa palavra e trazê-la à manifestação. Não estou falando de nenhum tipo de palavra, eu estou falando sobre as palavras de Deus. Quando falamos as palavras de Deus, os anjos entram em ação para cumprir o que falamos. Como você ativa os anjos? E como você sabe quais anjos devem ativar? Fale a palavra de Deus de acordo com o que você precisa. Encontre uma promessa na palavra de Deus e use-a com ousadia pelo Espírito. Ele zela pela sua palavra para executá-la. Sob a antiga aliança, o povo de Deus não tinha autoridade para ordenar aos anjos.
Hoje os anjos esperam que os ordenemos, porque nós recebemos autoridade sobre eles em o nome de Jesus. Sim, como aqueles em Cristo, agora temos autoridade sobre o reino angelical. Veja 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. As Escrituras até dizem que julgaremos os anjos. Veja 1 Coríntios 6, versículo 3. Você não pode julgar algo a menos que você tenha recebido autoridade legal sobre isso. Então fale a palavra e observe seus anjos entrarem em ação. Se você fizer declarações bíblicas sobre a cura, os anjos que curam serão liberados. Se você fizer declarações bíblicas sobre a família, anjos ministradores serão liberados para tocar sua família. Como, por exemplo, as Escrituras declaram: magnificado seja o Senhor, quem se deleita na prosperidade do seu servo. Salmos 35, versículo 27. Se Deus tem prazer na prosperidade de seus servos, quanto mais Ele toma prazer na prosperidade de seus filhos. Não somos apenas servos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo em Deus. Ver Romanos 8, versículos 16 ao 18. Deus quer nos abençoar. Se você está tendo dificuldades financeiras ou problemas com o fornecimento de qualquer tipo, declare essa palavra. Diga agora: ó Senhor Deus, tens prazer em minha prosperidade. O Senhor disse isso em sua palavra. Então agora, meu Senhor, agradeço por estar ativando anjos de prosperidade em minha vida. Eles estão sendo ativados agora para responder às minhas necessidades para qualquer e toda área em que não haja abastecimento suficiente. Eu agradeço por libertar aqueles anjos que agora estão respondendo à voz de sua palavra por meio do seu Espírito. Convido os seus anjos a fazerem o trabalho deles, assim como convido o seu Espírito para falar comigo agora. Eu recebo isso em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Isso estabelece uma base. Você precisa pegá-la, torná-la sua e viver isso. Não faça isso ao acaso, acertar ou errar, e não apenas experimente de vez em quando. Faça isso regularmente. Continue construindo sua experiência. Ao declarar a palavra dessa maneira, ativamos anjos. Como? Usando a fé. Você vai sentir esses anjos? Ah, não necessariamente. Você vai ver esses anjos? Não necessariamente. Mas nós sabemos o que a palavra de Deus diz. Então damos um passo de fé nessa palavra. Quando você sair pela fé e começar a ativar anjos, falar as Escrituras e declarar com ousadia, eles sairão com a confiança de Deus. Eventualmente, você sentirá uma mudança na atmosfera à medida que seus sentidos espirituais se tornem cientes de que algo está acontecendo. Temos um recurso disponível que pode ajudá-lo a encontrar a Escritura e a declarar. É chamado de a palavra para ativar anjos. Eu encorajo você a ficar online pelo Espírito e começar a usá-lo imediatamente. Você deve dar voz a Deus por meio da declaração de sua palavra. Ordene aos anjos para atender às suas necessidades pessoais. Veja Filipenses 4, versículo 19. Ordene aos anjos para ministrarem em sua casa. Veja Josué 24, 15. Ordene aos anjos para ministrarem à sua família. Veja Salmos 103, versículo 17.
Ordene aos anjos para ministrarem as suas finanças. Veja 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Ordene aos anjos, por meio do Espírito, para ministrarem em sua igreja. Veja 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2. Interceda. Passa algum tempo em oração. A intercessão se torna fácil quando você percebe que é simplesmente comunicação entre você e Deus. Abra as frequências entre o céu e a terra por meio de um diálogo com o Pai. Conforme você faz isso, os anjos são ativados para se moverem em suas orações. Conforme você se move no Espírito com sua linguagem de oração, isso cria um túnel sobrenatural no Espírito para os anjos rapidamente entrarem em situações estratégicas profundas e cumprirem os propósitos de Deus. Suas orações abrem o caminho para eles. Então ele continuou: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você estabeleceu sua mente para obter compreensão e se humilhar ante o seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel 10, versículo 12. Esta escritura nos mostra que Daniel foi capaz de libertar um anjo-chefe através de suas orações. O Senhor revelou isso claramente para mim como uma das chaves para se envolver com o reino angelical. A igreja primitiva aprendeu como pressionar o Espírito por meio da oração para ativar o reino angelical. Veja Atos 12, versículos 5 ao 11. Você pode liberar anjos por meio de suas orações também. Este segundo reino de ativação está conectado à segunda esfera no Espírito, a unção. Você deve receber uma unção do Espírito Santo para orar desta forma. Não apenas as suas orações ativam e os anjos virão e trarão ajuda, mas as suas orações que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus irão sobrenaturalmente abrir seus olhos para ver a realidade dos anjos de Deus em seu meio. Esta é uma ativação dupla. Precisamos nos lembrar do testemunho das Escrituras quando Eliseu parecia ser uma ameaça ao seu inimigo. As forças opostas ganharam força. Os exércitos inimigos e seus carros cercaram a cidade e o servo de Eliseu ficou profundamente preocupado. Eliseu orou para que os olhos do servo fossem abertos para ver a presença angelical. Ele queria que seu servo visse a realidade sobrenatural da vitória que estava ocorrendo. Veja 2 Reis capítulo 6, versículos 15 ao 17. É vital que você comece a ver as coisas no Espírito. Suas orações tornam isso uma conexão espiritual necessária. Os anjos de Deus aguardam suas instruções, as suas palavras de ordem de oração. Veja Apocalipse 5, versículo 8. Terceiro, toque em Deus, através da sua dádiva. Nesta terceira etapa de ativação, você deve se render de uma nova maneira ao reino dos céus. Pressione para dentro. Responda a isso. Os anjos estão esperando por você. Esta terceira ativação se conecta diretamente com o terceiro reino no Espírito, a glória. Encontramos um testemunho interessante em Atos. Em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, um centurião em que era conhecido como regimento italiano. Ele e toda a sua família eram devotos e tementes a Deus. Ele dava generosamente aos necessitados e orava a Deus regularmente. Atos 10, versículos 1 e 2. Cornélio era um homem devoto, reverente e dedicado às coisas de Deus. Ele deu e orou continuamente. Então algo maravilhoso aconteceu. Um dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão.
ele viu distintamente um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para ele assustado. O que é, Senhor? Ele perguntou. O anjo disse: Suas orações e presentes dados aos pobres surgiram como uma oferta memorial diante de Deus. Atos 10, versículos 3 e 4. O anjo mencionou especificamente as orações de Cornélio e seus presentes aos pobres. Esses dois elementos foram até Deus como um sacrifício e fizeram com que Cornélio fosse lembrado. O que acontece quando você ora? O que acontece quando você começa a dar para Deus? Quando você decide a não ser mais mesquinho? Quando você se entregar ao espírito de generosidade? Quando você entra no fluxo da semeadura dos céus, propondo em seu coração dar da maneira que Deus deseja, da maneira que as Escrituras ensinam, sua generosidade sobe diante de Deus como um memorial e o céu toma conhecimento. Um memorial tem o nome de alguém gravado nele. Quando você ora e semeia sua semente com propósito, seu nome de repente está nos lábios do céu. Quando Deus viu o memorial enviado pelas orações e ofertas de Cornélio, ele disse: Vamos liberar um anjo para intervir por este homem. Foi assim que tudo começou. E o resultado final foi um derramamento de glória em uma casa cheia de gentios que foram cheios do Espírito e falaram em línguas. Se Deus fez isso por Cornélio e sua família, Ele o fará por você. Enquanto utiliza esta terceira ativação do princípio SIT, encontre um lugar confortável onde você pode criar uma atmosfera para a glória. Não se apresse. Tome um tempo de sua agenda lotada para se envolver com o céu desta forma. Minha esposa Janet e eu gostamos de criar ambientes pacíficos em nossa casa através do uso de música instrumental ungida e baixa iluminação. Não pense muito em ver o seu anjo neste momento. Poderia atrapalhar sua experiência. Em vez disso, concentre-se na doce presença de Jesus que te rodeia. Peça a Deus para falar com você sobre sua administração financeira. Pergunte a Ele para mostrar a você os campos espirituais onde as suas sementes produzirão a melhor colheita. Escolha viver sua vida generosamente. Procurem continuamente por pessoas, lugares e ambientes onde você pode semear as sementes da sua vida com a intenção de cultivar uma colheita abundante. Tocar a Deus por meio de sua doação sacrificial de espírito, alma e corpo é muito pessoal, mas extremamente poderoso. Enquanto você semeia para os céus, o Senhor semeia na terra com a liberação de ajudantes angelicais prontos para ajudar e entregar bênçãos para você do reino da glória. Dr. Roy Hicks oferece este aviso quando se trata de trabalhar com seus anjos. Seu anjo pode ser impedido de levantar a mão para ajudá-lo. Obedeça, obedeça, obedeça. Mantenha um sorriso no rosto do seu pai, bem como no rosto do seu anjo. Trabalhe para manter seu primeiro amor e ser tão confiante quanto uma criança. Nós descobrimos que uma vida devotada de obediência ao Espírito é um fator importante no envolvimento ativo de nossos anjos. Eles não irão e não podem operar contra o nosso livre-arbítrio, pois o livre-arbítrio é um presente que Deus deu a toda a humanidade. Nós devemos sempre escolher a obediência. Veja Josué 24:15. E ao fazermos isso, liberamos nossos anjos para estarem ativamente envolvidos em nossas vidas.
Ao obedecer a essas chaves das Escrituras, você terá uma transmissão angelical. Entre na nuvem de glória, onde a atividade angelical é iminente. Então traga outros para esta nuvem também. Você está com fome de se aprofundar no Espírito? Ele tem coisas maiores preparadas para você, conforme você determina entrar nestes reinos da glória. Aleluia! Glórias seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.